Paz e luz seja sobre você, hoje e sempre, amém. Muito obrigado pela sua audiência no canal Joilson de Assis. O canal Joilson de Assis tem centenas de palestras para vocês, toda semana, são palestras novas, toda semana para você assistir aí em seu computador. Joilson de Assis, né, no YouTube, é só colocar Joilson de Assis no Google, no YouTube, Joilson de Assis tudo junto. Então você vai achar o canal Joilson de Assis. E você que está assistindo, muito obrigado. Um abraço muito grande. Deus te abençoe. Muita luz e paz da parte de Deus seja sobre você. Vamos falar acerca de João Ferreira de Almeida. Quem foi João Ferreira de Almeida? João Ferreira de Almeida, um homem falado em toda a Bíblia. Porque toda a Bíblia evangélica tem o nome de João Ferreira de Almeida, traduzido por João Ferreira de Almeida. Mas quem foi João Ferreira de Almeida? Vamos ver agora quem foi João Ferreira de Almeida. Para mim, um grande homem, magnífico homem, né? Um homem muito além, muito à frente do seu tempo. João Ferreira de Almeida, né? Ele traduziu a Bíblia para a língua portuguesa, né? Ele nasceu em Torre de Tavares, em Portugal, em 1628. Ele foi para Java, Indonésia, em 1691. Foi uma importante personalidade para o protestantismo português, especialmente conhecido como tradutor da Bíblia para o português, né? João Ferreira de Almeida nasceu na localidade de Torre de Tavares, né? E você vai ver coisa importantíssima, né? Ele ficou órfão ainda criança e veio a ser criado na cidade de Lisboa por um tio que era membro de uma ordem religiosa. Essa ordem religiosa, há muita divergência sobre a ordem religiosa que esse tio de João Ferreira de Almeida participava. Uns achavam que era uma ordem religiosa judaica, já que João Ferreira de Almeida ele tem princípios, né, hereditários judaizantes, né? Ele, segundo alguns, ele era filho de judeus e ele ficou órfão justamente por causa da Inquisição Católica, que queimaram seus pais, ou eles desapareceram e deixaram com o tio para que o seu filho não fosse morto também, né? Pouco se sabe sobre a infância e o início da adolescência de Almeida, mas podemos afirmar, né, que ele era um homem superdotado, porque aos 14 anos ele se converteu ao protestantismo depois de ler um folheto que criticava a Igreja Católica por ter a sua Bíblia em outros idiomas e não no idioma do povo da região. E com 14 anos, né, ele viajou para a Holanda, né, embarcou para a Ásia, passando pela Batávia, atual Jakarta, na ilha de Java, na Indonésia. Naquela época, a Batávia era o centro administrativo da Companhia Holandesa das Índias Orientais, no sudoeste da Ásia, com 14 anos. Agora você vai ver o interessante de João Ferreira de Almeida, né? Ou seja, ele se converteu, ele leu um folheto aos 14 anos e se converteu. O nome do folheto era Diferenças de la Cristandade, escrito em espanhol, né? E com isso ele se converteu ao protestantismo e começou, com 14 anos de idade, a traduzir a Bíblia Sagrada, o Novo Testamento especificamente, para o português, né? Ou seja, era comum a Bíblia em latim. Aí isso provocou um grande impacto em Almeida, que provocou, né, a sua conversão para a Igreja Reformista Holandesa em 1642. E dedicou-se imediatamente à tradução de trechos do Evangelho do castelhano para o português, ou seja, do espanhol para o português, com 14 anos de idade. Vamos ver mais sobre João Ferreira de Almeida, né? 2 anos mais tarde, João Ferreira de Almeida lançou-se num enorme projeto, a tradução do Novo Testamento para o português, usando como base parte dos evangelhos e das cartas do Novo Testamento em espanhol, da tradução Rainha Valera, em 1569,
Almeida usou também como fontes dessa tradução as versões latina de Beza, francesa de Genebra, 1588, italiana Diodati, 1641. Todas elas traduzidas do grego e do hebraico. Ou seja, ele começou a traduzir o Novo Testamento com 14 anos. Né? Ele se converteu aos 14 anos e com 16 anos de idade ele concluiu essa tradução. Agora eu pergunto a você que está me assistindo nesse momento. Quantas crianças você conhece com 16 anos que fala vários idiomas? E quantas crianças você conhece que com 14 a 16 anos tem a capacidade de traduzir o Novo Testamento todinho de uma língua para outra usando duas fontes extra? É muito difícil, eu mesmo não conheço nenhuma. Você conhece? Eu não conheço. Então dá para a gente notar que João Ferreira de Almeida era um superdotado. Ele teve uma infância e uma educação fenomenal, que nem os estudiosos conseguiram encontrar a fonte desse estudo de Almeida. Onde ele aprendeu os idiomas, como é que ele tão jovem conseguiu traduzir o Novo Testamento. Com 16 anos ele concluiu a tradução do Novo Testamento. Incrível, né? Esse João Ferreira de Almeida foi incrível, né? Então ele traduziu, né, a Bíblia utilizando as cartas já traduzidas para o espanhol e outras bases, né? Apesar da juventude, enviou uma cópia do texto ao governador-geral holandês em Batávia. Crê-se que a cópia tenha sido extraviado, né, para Amsterdã, mas o responsável pela publicação dos textos faleceu misteriosamente, resultando no desaparecimento do trabalho de Almeida. Ou seja, ele traduziu, com 16 anos ele terminou a tradução do Novo Testamento, e então ele enviou essa tradução para o rei, né, e estranhamente falando, essa tradução desapareceu, né, desapareceu. Então, mas ele não desistiu, ele não desistiu. Em 1651, ao ser solicitada uma cópia da sua tradução para a Igreja Reformada na ilha de Ceilão, Almeida descobriu que o original havia desaparecido, lançando-se novamente ao trabalho, partindo, ou seja, nem mesmo ele sabia, né, desse desaparecimento. Existia muita controvérsia na época, e muita gente que não aceitava algumas palavras na Bíblia, não aceitava algumas traduções, né, e por ter fontes judaicas também, Almeida teve grande dificuldade para traduzir a Bíblia e ser aceito pela Igreja Reformada holandesa, né? Ou seja, ele lançou-se novamente ao trabalho partindo uma cópia de rascunho anteriores. Ou seja, ele começou a traduzir novamente usando os rascunhos anteriores que tinha feito, né? E Almeida concluiu no ano seguinte a versão revisada do livro dos Apóstolos. Em 1654 completou todo o Novo Testamento, mas uma vez nada foi feito para imprimir a tradução, sendo realizada apenas algumas poucas cópias manuscritas. Ou seja, ele traduziu, mas não houve interesse, né, da Igreja Reformada holandesa de publicar isso que foi traduzido. Almeida entrou no ministério da Igreja Reformada holandesa, primeiramente como visitador de doentes, ou seja, ele se tornou visitador de doentes, que era um tipo de um cargo na época, o diácono, né? Seria mais ou menos um diácono, e ele começou a visitar os doentes e trabalhou muito bem. As pessoas que estavam doentes, para morrer, para perecer, ele ia lá, pregava o evangelho, visitava a pessoa. Em seguida, como pastor suplente, ou pastor provisionado, como diz aqui no Brasil. Fulano é um pastor provisionado, é um pastor suplente, né? E ele se tornou pastor provisionado da Igreja Reformada Holandesa. Em 1656, foi submetido a um exame de matérias teológicas, tendo sido aprovado e foi ordenado para um ministério pastoral e missionário. Serviu primeiramente em Ceilão, depois na Índia, em Goa, né? Ele foi um dos primeiros missionários da Índia, em Goa, sendo considerado um dos primeiros missionários protestantes
a visitar aquele país, visto que servia como missionário convertido ao serviço de um país estrangeiro, e ainda devido à exposição direta do que considerava ser doutrina falsa da Igreja Católica. Ou seja, Almeida, ele tinha uma bronca danada com a Igreja Católica, tudo indica porque foi a Igreja Católica que tenha exterminado os pais dele. Ele também denunciava a corrupção moral do clero, muito entre as comunidades de língua portuguesa, e isso irritou a alguns, né, que participavam da Igreja Católica. Mas vamos continuar? Vamos lá?